Olá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de Word 2010. Dessa vez a gente vai dar uma olhada na aba Referências. E essa aba ela é bastante interessante, infelizmente ela é pouco usada, mas ela é muito útil e ela vai falar da parte estrutural do nosso texto, do nosso documento. Então como que isso funciona? Vamos começar a dar uma olhada daqui para cá, tá? Da esquerda para a direita nos nossos botões aqui de ferramentas. E a primeira deles já é a mais interessante, que é a sumário. Então eu deixei aqui o nosso texto mais ou menos estruturado, né? Vamos pensar que a gente tem uns 3 capítulos aqui, tá? Esse é o capítulo 1, o 2 e o 3. Cada um vai começar em sua página. A gente não sabe qual página é essa, por quê? Vamos pensar que o nosso texto ele é mutável, né? Então ele pode crescer no começo, pode crescer no final. E essas páginas de início de capítulo, enfim, de sessão, elas podem alterar a qualquer momento. Então vamos pensar o seguinte aqui. Vamos dar uma quebra de página, tá? Então nosso texto está começando aqui na nossa página 2, capítulo 1, 2, e vamos supor que o capítulo 3 comece aí na página 3, tá? Maravilha. E aí a gente vai redigir o nosso sumário. Ou, pelo menos, é o que qualquer pessoa que não fez esse curso, aí sim, faria. A gente não vai escrever isso de forma manual. Como eu falei, o texto é mutável e aí se a gente inserir uma capa ou um resumo, enfim, qualquer coisa, essas páginas podem mudar. E cada vez que a gente fizer alguma alteração, teria que vir aqui no sumário e alterar o número da página do capítulo. Então dá para perceber a confusão que isso pode ocorrer, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é inserir um sumário aqui. O Word tem algumas opções, né, de visual que a gente pode alterar depois, tá? Então a gente vai inserir o sumário aqui e pode ver que ele, curiosamente, já fez, poxa, um bom trabalho aqui para nós. Colocou o capítulo 1, 2 e 3 e as páginas aqui 2, 2 e 3. Tá certo. Que aqui na página 2 começa o capítulo 1 e 2. Tá certo. E na 3 começa o capítulo 3. Perfeito. Mas como que ele sabia o que era capítulo aqui? Ou melhor, vamos fazer outra alteração. Vamos colocar mais uma quebra de página aqui. E vamos ver se ele altera. Então, agora o capítulo 2 começa na 3 e o 3 começa na 4. Ele não altera de forma automática aqui. A gente tem que dar uma selecionada, tá? Atualizar sumário, atualizar índice inteiro. E aí ele já alterou aqui, ó, páginas 3 e 4, tá? Essa descrição, por exemplo, não deveria estar aqui. Mas é importante para a gente entender que o Word também compreende níveis de capítulo. Isso eu estou chamando de capítulo, mas pode ser qualquer início de alguma coisa. Um exemplo, de repente você tem aqui não necessariamente o capítulo 1, mas o item 1 que se chama introdução, né? E aí, de repente, o próximo não vai ser o capítulo 2 necessariamente, mas ele vai ser, por exemplo, 1.1, início do trabalho, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí você precisa que esse 1.1, inclusive como a gente já viu aqui na numeração, que a gente tem diversos níveis, né? Aqui, também no nosso sumário também isso é válido. A gente tem um botão aqui também, atualizar sumário, que é mais prático. Então veja bem, ele colocou aqui o 1.1, mas de repente esse 1.1 poderia ser um segundo nível aqui. Então como que a gente define isso para o Word? Como que a gente fala isso para ele? Primeiro, se você viu a nossa aula aqui da guia página inicial, a gente fez a explicação aqui da parte dos estilos. Como eu apliquei um estilo de título, ele já compreendeu que esse cara precisa vir aqui para o nosso sumário. Então ele já entendeu que aqui a gente tem um nível 1 de sumário. Onde que a gente visualiza isso? Aqui em referências, desculpa, em exibição,
temos o painel de navegação. E aí aqui sim a gente tem, tá, os nossos níveis, tá? Todos os nossos itens do trabalho, do nosso documento, do nosso texto vão estar aqui. Então, voltando aqui em referências, o que a gente pode fazer? Introdução, adicionar texto, nível 1. Então, aqui a gente vai falar em quais níveis o Word deve apresentar no nosso sumário, tá? Então, é assim que ele vai compreender. Aqui ele já está definido. Beleza. Depois a gente vai para cá, ó, e vai falar assim para ele, ó, esse aqui é nível 2. Pode ver que aqui ele já atualizou, tá? Já ficou em segundo nível, tá? Inclusive ele aplicou um título que ele compreende que faz parte ou do nosso tema ou do estilo de sumário que a gente selecionou, tá bem? Isso pode ser corrigido depois utilizando os estilos, tá? E aqui no caso vai ser novamente nível 1. E o descrição eu não quero que apareça lá, tá? Então não mostrar no sumário. Pode ver que ele vai desaparecer daqui, ó. Não mostrar no sumário. Maravilha. E aí sim, a gente vai atualizar o sumário, tá? Vai falar para ele atualizar tudo, porque ele pergunta às vezes se você só tem alteração de página, de número de página, não alterou nada no item. Sempre interessante atualizar o índice inteiro para que realmente, às vezes, alguma correção de digitação, algum item que você alterou, ele vai alterar. Vamos dar OK. Introdução, lá, respeitando exatamente a hierarquia que a gente criou, tá? Então imagina o quanto isso te poupa de dor de cabeça num documento grande aí, numa monografia, sei lá, você tem um sumário automatizado, tá? Então isso aqui é muito bacana, muito útil. Então a gente fecha aqui a nossa parte de sumário. Depois a gente tem notas de rodapé. Isso é muito bacana, porque muitas vezes você vai precisar fazer uma nota ali, você não vai alterar aqui o rodapé, como a gente já viu nas outras aulas, principalmente porque ele vai alterar todo o documento. E também não vamos inserir uma caixa de texto, porque ela pode também alterar de uma forma que a gente não goste. Então, como que seria essa nota de rodapé? Estou aqui no meio do meu texto e eu quero dizer, quero colocar aquele númerozinho 1, vocês já devem ter visto em algum texto, e que tem uma observação lá embaixo. Eu não preciso nem colocar o meu 1 aqui, eu só falo para o Word inserir nota de rodapé. Ele já vem no meu rodapé, coloca aqui, eu coloco a anotação que eu quiser colocar, tá? Em cima disso, tem aqui 1. E ali no nosso texto, ele já colocou, ó, tá? E pode ver que com o mouse em cima, ele já dá a entender que tem uma nota de rodapé ali. Poxa, mas eu gostaria demais, na minha página vão ter 3 notas. Não tem problema, em qualquer lugar do texto a gente clica onde a gente quer inserir a numeração, tá? E aí lá, o 2 ele já colocou de forma automática e já colocou o nosso 2 aqui também. E assim sucessivamente. Então a gente consegue ter todas as nossas notas de rodapé aqui de forma muito simples, muito tranquila. E o Word gerencia tudo isso para nós, tá? Depois a gente tem inserir nota de fim. Esse funciona da mesma forma, mas aí já é no fim da sessão toda. Então, de repente, você quer colocar esse cara aqui no fim do seu capítulo e não só daquela página. Então, novamente, ele vai numerar para nós, tá? De forma automática. Ele colocou o i aqui onde o cursor estava, tá bem? E aí sim, no fim da nossa sessão, do nosso capítulo, vai ter lá todas as notas que a gente quiser acrescentar. Também bastante interessante. Aqui a gente consegue navegar pelas notas de rodapé, se você tiver várias no seu texto todo, beleza? E no fim mostrar notas. Se por um acaso elas não estiverem sendo exibidas, você vai clicar aqui e ele vai direto para a área onde tiver as notas. De repente o seu texto é muito grande, você não vai precisar ficar rolando aqui e procurando, você pode ir direto para elas, tá? Só clicar aqui que ele vai. Depois a gente tem inserir citação. Poxa, mais uma vez o Word vai ajudar muito na nossa produtividade, automatizando muitas coisas que a gente precisa fazer aí durante a produção do nosso texto. Então, clicando aqui, ele vai falar para você, inserir nova fonte bibliográfica, tá? E olha só, ele abre uma janela para a gente preencher que tipo
de fonte a gente está fazendo aí naquele momento. Pode ser de um livro inteiro, de uma parte de um livro, tá? E assim por diante, um artigo de revista, um relatório, enfim, de um site da internet, tá? De um filme, tá? Diversas coisas. E como que isso vai funcionar? Vamos supor que a gente vai falar da seção de um livro. Tudo bem. Ou melhor, vamos colocar de um livro que ela é mais curta, tá? Então, o autor do livro aqui vai ser Guilherme Marques, tá? O título do livro, a gente vai colocar... você vai colocar o título do livro que você está trabalhando, o ano que ele foi publicado, tá? A cidade, né? Presidente Prudente e a editora, tá? Editora PCI. Beleza. E aí a gente vai dar um ok. Aqui. Tá ótimo. Aqui ele citou, tá? Só que ele já fez a citação para nós, tá? Vocês já vão entender como é que vai funcionar. Então, antes disso aqui, a gente vai tá escrevendo o nosso texto, tipo, sei lá, texto, citação, exemplo. E pode ver que ele manteve ali a nossa estrutura de citação, né? Ele colocou o sobrenome do autor e colocou o ano de publicação. Tudo bem. E aí você vai ter, se você precisar citar novamente, né? Você vai inserir citação e aí ele já vai te dar aqui os autores que você vem citando naquele texto. Então aqui, poxa, citei o Guilherme de novo, tá? E assim por diante. Se você precisar inserir mais autores, mais citações, você vai colocar nova fonte bibliográfica, tá certo? E no final do seu texto, lá na parte de bibliografia, você vai fazer simplesmente isso aqui. Você vai em bibliografia, inserir bibliografia e pronto. O Word vai fazer toda a citação, tá? Toda a fonte bibliográfica para você de forma automática. Vai colocar o nome do autor, o ano da publicação, o título da publicação, a cidade e a editora. Tá? Se você tiver vários autores aqui citando várias fontes, ele vai colocar todas elas para você e de forma já automatizada. Então você não vai precisar corrigir nada. Isso vem pronto. Imagina você fazer isso na unha, né? Um a um. Dá muito trabalho. Tá? E depois você tem gerenciar fontes, então aqui você tem todos os autores que você quiser colocar, ou trechos de livro, enfim. Você consegue gerenciar tudo aqui, beleza? E o estilo da citação, então você vai falar para ele qual padrão está sendo utilizado também, tá? E o Word vai saber e vai te falar e vai te apresentar da melhor forma possível. Depois a gente tem legendas. A parte de legendas é bem bacana também, principalmente se você tiver uma série de figuras no seu documento. Então vamos pensar como é que isso aqui funciona. Vamos inserir algumas figuras. Tá certo. E aí imagine que a gente tem essa figura aqui, tá? Ainda em referências, inserir legenda. O que vai acontecer? Ele vai perguntar para você qual é a legenda. Então, por regra, ele não vai deixar você apagar esse figura 1. Você pode alterar esse rótulo, ou seja, é uma equação, é uma tabela. Se for uma sequência de tabelas e você precisar apresentar essa lista de tabelas no seu documento, você também vai conseguir. Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando com figuras. Então, figura 1, exemplo, Word, tá certo? A posição que você quer que fique essa legenda, se você quer que exiba o rótulo da legenda ou não, tá? Às vezes você não quer. E beleza, você pode criar novos rótulos e novas numerações. Tá bem. E aí aqui está a nossa legenda. Então imagina que você vai fazer isso com cada figura do seu documento. No final do seu documento você vai ter 25 figuras e você precisa listar, né, essas figuras no final do seu trabalho ou no início. Então você vai criar sua página, vai colocar lá a lista de figuras e vai inserir índice de ilustrações, tá? Ele vai te dar uma pré-visualização de como que ela vai ficar. Tem diversas opções aqui que você pode alterar, tá? Inserindo o número de páginas, se você quiser, alinhamento, tal, beleza?
e aí você vai dar OK. E aí ele vai fazer exatamente como no sumário. Ele vai te dar todas as suas figuras que você inseriu, a legenda bonitinho no seu documento, já com a página aqui certinha e tudo mais. Sempre que você precisar atualizar, você vai lá selecionar, vai atualizar se tiver alguma alteração e vai funcionar igualzinho o sumário, quer dizer, você tem um outro sumário vinculado às suas figuras no seu documento. Isso aqui é fantástico, auxilia muito aí na sua produção, tá bem? Por fim, na parte de índice, você pode também dar entradas nele e também esse índice ele é separado do sumário. Então, além do sumário e da parte de legendas, você pode criar um a mais ainda exclusivo para você personalizado da forma como você preferir. E aí você pode inserir esse índice e atualizar conforme os outros, tá bem? Essa é a nossa parte de referências. Espero que ajude muito aí tanto nas suas produções quanto nas suas provas. E a gente dá continuidade nas próximas aulas. Muito obrigado.